Estamos aqui com a atriz, esportista amadora, que na verdade já vai para sua segunda maratona, a Esther Dias. E aí, galera do Godô, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Godô Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. Fala! Esther, seja muito meninas, bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui com vocês. Ai, que bom, né? Que a gente conseguiu te chamar, você conseguiu vir. Abrir Já essa desde o ano brechinha, né, passado. da sua agenda. No final do ano. É muito louco, né? Porque às vezes a gente trabalha pra caramba e às vezes também não trabalha nada. Eu acho que em novembro eu fiquei super tranquila de final de outubro, novembro. Aí em dezembro eu engatei. Dia 3 de janeiro a gente estava ensaiando peça. Assim, foi loucura, assim, não tive nem tempo de respirar. Mas que bom, né? Que Sim. bom que estava tendo trabalho. É importante pra isso. gente. A gente gosta de estar em ação, né? Literalmente. A gente se conheceu num evento de cinema, um Sim. curta, né? Que ele tava exibindo um curta lá em Ipanema. E aí eu lembro quando eu cheguei lá, eu olhei assim, a Esther toda de salto alto, toda arrumada, bonita. Eu falei assim, eu já vi essa mulher na TV, não sei o quê, eu vou chamar ela pro Godô. Verdade. E ela foi super receptiva, super bacana. Ah. Que bom que você veio. Que bom. Tô feliz de estar aqui, Realmente foi um momento complicado, assim, mas de agenda, mas tá dando tudo certo. É isso que importa. Ela acorda pra correr, gente, cedinho. Corto pra correr. Eu corro desde que eu tenho 10 anos. Tenho 38, vou fazer 39. Eu corro desde que eu tenho 10 anos de idade. Ótimo, então conta pra gente como começou a sua carreira artística e a carreira de esportista também. Eu acho assim, eu comecei a fazer atletismo aos 10 anos de idade, fiz até os 14. Aí eu tive um momento da vida, aí eu quis parar de fazer atletismo, era muito pesado, porque era competitivo mesmo, assim, era não chegava a ser profissional, né, porque a gente ainda era criança, eu e minha irmã a gente fazia, mas chegou uma hora que eu cansei, assim, porque era muito puxado mesmo para uma criança. E aí eu segui a vida. Quando chegou perto do ensino médio, eu queria ser jornalista, eu queria ser âncora de TV, queria ser apresentadora de telejornal. E, né, mal eu sabia que eu queria era estar na frente da câmera, não necessariamente, né, o jornalismo em si. E aí eu lembro que eu ficava vendo também, quando eu era mais nova, ficava vendo na TV, ficava vendo novela e ficava criticando. Não, mas isso aí não tô acreditando no que ela tá fazendo, parece que é mentira, sabe? Crítica de arte. Eu ficava naquela, não, mas essa aí eu gosto. Não, era muito engraçado. E eu lembro disso. E aí, quando chegou o ensino médio, eu fui para uma escola que tinha um curso de técnico Eita, desculpa, de novo. E aí, quando chegou o ensino médio, eu fui para uma escola que tinha um curso em publicidade e propaganda, que era o mais próximo de comunicação que tinha, né? E quando eu cheguei nessa escola, tinha um núcleo de artes. E aí tinha uma companhia de dança amadora, né? De atores bailarinos. Tinha cursos de teatro, tinha cursos de dança. Tinham vários cursos. E eu lembro que teve uma seleção para a companhia, só que tinha que ter conhecimento prévio de dança. Eu nunca tinha feito aula de dança, então eu acabei não fazendo. Aí eu entrei no curso de teatro e num outro curso que não era a companhia, mas que também era de dança. Aí logo depois eu acabei entrando para a companhia de dança, fiquei com eles 3 anos. Era dança o quê? Qual era? Contemporânea? Era o quê? Mais próximo da dança contemporânea, era dança-teatro. Era legal. dança-teatro, era bem legal. Aí a gente entra naquele assunto, né? A importância de ter isso nas escolas. Muito. Mudou a sua vida. Totalmente. Você entrou lá pra fazer uma coisa, né? E encontrei outra coisa que eu me apaixonei, né? Mas é aquilo, né? O escrever certo por linhas tortas, né? A gente acaba encontrando uma maneira de encontrar a nossa vocação mesmo, né? Porque eu acho que isso é muito pessoal, né? Tem pessoas que fazem, às vezes, uma faculdade inteira para entender no final que não é aquilo que quer fazer, e aí depois faz toda uma outra. Eu acho que eu tive sorte nesse quesito, assim. Eu lembro que eu adorava balé, eu tinha uma amiguinha minha que fazia balé na escola, e ela toda vez que voltava ficava me mostrando o andeor dela, e eu ficava babando, era louca para fazer balé, mas a gente não tinha grana para fazer. E aí, quando teve essa coisa da companhia de dança, eu falei, eu quero, né? Alguma coisa dentro de mim. Já tinha essa paixão pelo movimento, pela dança, assim, o movimento ele é muito presente na minha vida até hoje, né? Aí eu corri dos 10 aos 14 lá no atletismo, passou. Depois, quando eu tinha uns 23, 24, eu comecei a correr na rua.
Pra quero desestressar. pra ficar em forma, aquela coisa toda, né? Eu fiz escola de circo também, logo depois que saí do ensino médio. Ai, que legal. Fiz alguns anos de Escola Nacional de Circo, mas também me machucava muito, sabe? Não tinha força, era uma briga constante, porque eu vinha da consciência corporal, eu vinha de todo um processo da consciência corporal, e a escola de circo, naquela época, eram os professores tradicionais de família circense. Então, era uma técnica, né, tradicional de família circense, não eram ainda professores de educação física, não eram esportistas que davam aula. Então era muito difícil para mim, sabe? E fazer algumas coisas que realmente eram dolorosas pro corpo, Caramba. assim, né? Porque o circo tradicional ele tem disso, né? Hoje em dia é diferente, acredito eu. Mas acho que você não acha que todo esporte ou tem a dor ali, tá Tem. ali junto, né? Tem, não tem O jeito. balé. Eu acho que toda pessoa que vai Muito. na profissionalização, a dor caminha junto, Caminha né? junto, né? A Lu fez sapateado. Ai, que legal. Cara, acho que é um processo de resiliência, né? Porque, assim, a gente só evolui na dificuldade. Se a gente fica na zona de conforto, evoluir é bem difícil, né? Uma coisa que a gente mantém ali, A mas... própria corrida mas- também, se você quando você começa alguma coisa, você sente uma dor Gente, muscular total, ali, você tem que ter uma muita. preparação. É que nem trocar de série na musculação, ou começar Sim. a malhar depois de ter ficado anos sedentário. A gente vai sentir durante o tempo, mas depois teu corpo se acostuma e você cria casca mesmo, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai criando casca, assim, e vai ficando menos doloroso, acredito eu. Eu, assim, faço aula de balé, por exemplo, mas não sou uma bailarina profissional, faço uma aula de balé adulto, bem tranquila. A gente não tem a intenção de formar bailarinos na minha turma. É uma aula que a gente faz porque gosta, porque é gostoso, porque... né, trabalha a flexibilidade, acorda o corpo, mantém a gente ali tonificada, tudo. E tem o lado, né, poético também da dança em si. Mas uma bailarina profissional, caramba, o que ela sofre, os pés de uma bailarina O profissional. dedo, né? Uma sapatilha de ponta, como uma sapatilha de ponta faz com o pé, é uma coisa louca, né? Mas é isso, o bailarino profissional, ele se equipara tranquilamente a um atleta. Sim. E naquela né, época dependendo. você não podia fazer aula de sapateado, não, de balé, balé. e hoje em dia você faz. Hoje Você eu faço, hoje eu posso fazer. Enaltecendo aquela criança, né? Não, com certeza. Eu comecei a fazer aula com 32 anos, que eu comecei a fazer aula de balé. Então, pra mim, foi muito especial pra mim esse momento mesmo, assim. Tanto que eu lembro a idade. Né, a menina de 11, de 12, né, que queria ter feito. Nunca é tarde, né? A gente Nunca é sempre tarde. pensar nisso. Me fez lembrar agora a situação horrível que aconteceu das meninas falando mal de uma mulher que estava fazendo faculdade aos 40. Ah, sim, é recente. Eu falei assim, cara, mas isso sempre veio, né? Essa questão do nem tô etarismo. sabendo. Falaram isso? Sim. Teve esse assunto. E assim, É uma cara, hoje em dia a bobagem, gente né? descobre o balé aos 40, aos 50, a gente descobre um esporte que muda a vida Nossa, de muito. tantas pessoas, tão tarde, Muito, né? muito, Pra muito. atuação também. Isso. Eu fico tão feliz quando eu vejo alguém de mais idade num curso de teatro com uma galera, né? Uhum. Tipo, e quando a turma acolhe também essa Sim, pessoa, porque tem com gente que tem certeza. aquele preconceito. Mas, gente, não tem idade pra atuar. Não tem. Se você ler o livro da Viola Davis, ela começou a fazer sucesso com mais 40. Oprah, Meryl Streep. Assim, não tem idade, né? A gente tem um momento que a gente floresce. A gente tem um momento que as coisas se alinham e a gente consegue alcançar alguns espaços que a gente almeja. Mas não tem idade, gente. E eu acho mais interessante da nossa profissão, né? Essa profissão de ser atriz, que você pode fazer até ficar velhinho. O meu namorado, por exemplo, ele quer se aposentar aos 50. Quer se aposentar aos 50 para se dedicar, ele trabalha com artes plásticas também, quer se dedicar mais às artes plásticas, quer surfar, quer viajar ao mundo. Eu falo, cara, não, comigo é exatamente o contrário, eu quero ficar velha trabalhando, sabe? O dia que eu parar de trabalhar, eu vou deprimir, tenho certeza. Eu também me imagino no teatro com 90 anos. Gente, Lá, resistindo. é esse lugar, né? O amor, a paixão por aquilo que a gente faz, né? E a arte, ela tem um papel muito transformador, né? Essa companhia que eu fiz parte chama Companhia de Atores Bailarinos Adolfo Bloch, é a direção da Rosane Campelo. E nessa escola, eles criaram o primeiro curso de dança, curso técnico de dança com matriz curricular integrada da América Latina. É a escola Adolfo Bloch, fica em São Cristóvão.
Então, assim, não é um curso não é o ensino médio e um curso de dança à parte. É um curso técnico em dança. Então, você faz as matérias e o curso de dança, ele faz parte da sua grade curricular. Sim. Então, assim, quantas pessoas, né, se encontraram nesse processo, né, da arte e educação? E a Rosane trabalhava muito isso mesmo, esse processo de arte e educação. De lá eu fui para a faculdade de dança, fiz o FRJ, fiz até o 4º período, aí precisei trabalhar, parei, tranquei. Aí passou um tempão de novo na minha vida, isso devia ser 2003, mais ou menos, 2004. Quando foi 2011, eu entrei na Unirio para fazer teatro. E aí fiquei indo e vindo, já trabalhava nessa época, eu tinha entrado no Nós do Morro, por volta de 2007. Me conta um pouquinho Quem é de sobre... teatro volta. Me conta um pouquinho sobre a importância do Nós do Morro pra você. Ah, muito, muito grande. Quando eu fiz prova pro Nós do Morro, eu não era moradora do Vidigal. E eu lembro que naquele ano eu fui morar no Vidigal e fiquei lá por 14 anos. Caramba. Fiquei no Vidigal por 14 anos. E eu fiz parte da escola, né? Não cheguei a fazer parte, nem cheguei a fazer parte da companhia do Nós, mas desse processo mesmo de estudo, de aprendizado. E aí, quando foi 2010, eu acabei já não estando mais parte do grupo, mas eu já tinha muito essa vivência de grupo, né? Eu sei como é importante esse processo de grupo pra gente que é artista, essa coisa da troca, do aprender com o outro, de ter professores diferentes, de ter mestres diferentes, né? Então, assim, aprendi muita coisa e tive professores que depois eu acabei trabalhando com, sabe? Eu acabei sendo dirigida por eles depois, como foi Henrique Tavares, por exemplo. Depois eu trabalhei com o Henrique Tavares, ele era meu professor lá no Nós do Morro. Então, assim, foi um processo... Eu, de fato, onde eu comecei a estudar a Vera, assim, porque antes era uma coisa mais escolar, a gente fazia, né? Mas era muito mais amador. No Nós do Morro, eu considero, assim, o lugar que eu comecei a estudar teatro de uma maneira pensando na profissão mesmo de ser atriz, sabe? E aí você fez o Nós no Morro junto com a Unirio ou você fez primeiro o Nós no Morro e depois... Depois a Unirio. Só que a Unirio eu também não terminei. A loucura da vida da atriz. E aí eu entrei no Nós no Morro em 2017... Eu já estudava, já tinha umas peças amadoras, tal. Em 2008 eu tirei o meu registro provisório. Quando foi 2011 eu entrei na Unirio, mas eu já tinha começado a trabalhar como atriz. Em 2009, final de 2009, durante 2009 fiz um teste para Malhação, acabei passando. E aí eu fiz o ano de 2010 inteiro Malhação. Foi aquela versão aquela temporada de Canoa Quebrada, que ia pro Ceará e tal. Da Bianca Bin também, do Micael Borges. E aí eu fiquei fazendo durante um ano, e aí resolvi fazer, não, quero fazer faculdade. 2011 eu entrei, mas eu já tinha começado a trabalhar, né? Não podia me dar o luxo de viver só disso, tinha que fazer evento, tinha que trabalhar de hostess, tinha que fazer 300 mil coisas. Nessa época também eu estudei maquiagem, comecei a trabalhar como maquiadora. A loucura de artista no Brasil, né? Loucura de artista no Brasil. Ser ser singular, ser único é privilégio, né? Se você pode se dedicar só a uma coisa no Brasil, é privilégio. A gente tem que procurar de várias maneiras. Até mesmo quem vive só de trabalhos como ator, mas ele tem várias frentes, né? Tem o teatro, às vezes tem a produção, tem vários caminhos, né? Tem a TV, tem o cinema, locução, dublagem. A gente tem muitos caminhos que são possíveis, porque a gente sabe que tem uma hora que para uma e o outro segura a onda, né? Então, trabalhei como maquiadora durante um bom tempo. Fiz muita maquiagem pro Sérgio Santoyan, foto. Eu gostava de maquiar ator, era muito gostoso maquiar ator, né? Eu acho que tinha isso essa coisa ajuda, do frescor, né? Também, sabe? De receber o frescor de quem tava começando ali e fazendo, às vezes, o primeiro material, sabe? E era tão legal, assim, eu troquei com muita gente, assim, muita gente bacana, sabe? E eu acho que quando a gente vai atuar e a gente carrega essa bagagem das outras coisas que a gente sabe fazer na vida, ajuda muito. Porque, cara, como atriz, a gente tem que saber dirigir um carro, a gente tem que saber andar a cavalo, a gente tem que falar outras línguas, a gente tem que... tantas coisas. Exato. E assim, você trabalhando como maquiadora... Cara, nem sempre numa produção de peça vai ter maquiador pra fazer a sua maquiagem, aquela produção brother, na verdade é o contrário, né? É bem raro ter. Bem raro ter. É só naquelas produções que são realmente franquias da Brother, essas produções grandes que tem, assim. Eu nunca fiz peça. Eu, por exemplo, nunca fiz uma peça que eu não tivesse que me maquiar. Nunca fiz.
Nunca No tive máximo, oportunidade. a gente tem que se virar. maquiador Tem um visagista que passa a pra base, gente. Fica lá com a fotinho e você Isso, eles ensina no primeiro dia e você se vira. faz no dia da foto, né? Isso. Faz foto de todo mundo, a gente aprende o que é, ele faz o design da maquiagem, todo o Deixa tudo visagismo. certinho. E depois a gente se vira. E é isso, né? A gente faz parte, assim. Por exemplo, quando eu tô na TV, às vezes eu sinto falta de me maquiar. Porque pra mim é ritualístico, sabe? Eu sou aquela atriz que gosta de chegar cedo no teatro. Eu gosto de chegar, por exemplo, essa peça, a gente passa o som muito antes, a peça que eu tô fazendo agora, daqui a pouco eu vou falar, né? Vocês vão perguntar que eu sei. Mas a gente chega cedo pra passar som, né? Como é musical, a gente passa todas as músicas antes de fazer a peça. Tem um momento de maquiar, uma maquiagem também que não é tão rápida, tem cabelo. Então, assim, eu gosto de estar pelo menos 4 horas antes no teatro. Pelo menos. Reconhecer o Pra espaço. fazer tranquilo. Né? Pra você fazer o aquecimento de voz. Exatamente. Aquecer, Aí faço alongar. nebulização, faço todo o meu processo lá. A gente cria, né, os nossos rituais, assim, que ajudam a gente a estar concentrado, que ajudam a gente a estar atento, né? Repassar os textos, tem tudo isso, assim. E eu acho que isso varia muito de ator para ator, né? Tem gente que, cara, tá ali tranquilão, falando besteira, entrou, pum. Virou uma chave. Eu não tenho essa chavinha tão rápida, não. Eu preciso me concentrar, assim. Eu preciso E de um quando momentinho. foi seu primeiro espetáculo teatral que você falou assim, então essa é a minha profissão, eu sou atriz? Ou essa consciência de ser atriz? Porque o ator tem essa coisa de, eu tenho sempre ter, como a gente está falando agora, de 2 profissões, 2, 3, 4. Mas quando você falou assim, acho que eu sou isso, atriz, eu sou profissional. Foi 2008, Eu ainda não tinha nem o registro, mas eu fiz uma peça no CCBB, que é onde eu tô em cartaz agora. Em 2008, foi minha primeira peça profissional. Eu ganhava R$400 por mês. Eu era camareira, eu chegava, passava a roupa de todo mundo. Eu era contra a regra, a gente fazia a contra-regragem antes, durante e depois do espetáculo. Éramos 2. O Luiz Carlos Gomes, que é um amigão meu, querido, e eu. E na peça era Sueli Franco, grande Sueli Franco, uma honra trabalhar com ela, Laura Castro, Vladimir Pinheiro. E eu não tinha fala no espetáculo. Eu só fazia os coros, e fazia dança e interpretava sem falar. Mas eu me sentia tão realizada, eu ficar de quarta a domingo num teatro, né? O que você ganha ali de hora de palco, né? A gente não é piloto de avião, a gente ganha hora de palco, não de voo. E naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero estar no palco, eu quero trabalhar com teatro, eu quero ser atriz. 2008, eu tenho muito, muito carinho por essa peça. E desde lá eu não tinha feito mais nada no CCBB. Voltei agora em 2023, ou seja, quase 15 anos depois. Que lindo. Muito. E uma lembrança, adoro. uma memória muito boa. Muito emotiva. Quem dirigia a peça era o Pedro Paulo Rangel, querido. Foi na mesma sala? Tá na mesma sala? Não. Agora eu tô no Teatro 2, naquela época foi no Teatro 1. E aí conta pra mim. Aí você foi pra Unirio, e aí pra você teve Unirio. que sair. Eu trancava muito, porque às vezes começava um projeto, ou tinha um trabalho mais esporádico. Aí tinha momentos que precisava trabalhar com outras coisas também. Então eu lembro que na época eu comecei a trabalhar no Esquenta, no programa da Regina Casé. É isso que eu ia falar agora, sobre seu caminho do audiovisual. Como foi? Conta pra gente. O primeiro começou com Malhação, em 2009, né? Foi a primeira coisa que eu fiz, nunca tinha feito nem participação, passei assim. Como atriz. E foi assustador pra mim, foi assustador, sabe? Porque eu vinha com todo aquele psicologismo do teatro, eu vinha com todo aquele processo. Na primeira cena, minha personagem recebia a notícia que a irmã dela morria. E aí ela ia cuidar, ela pegava a guarda da sobrinha pra cuidar. Então, assim, muito da novela, eu fiquei carregando aquela tristeza da morte da minha irmã, só que novela é uma coisa mais en passant nesse sentido, né? A gente não tem a psicologização tão grande, né? A gente não tem aquela construção tão grande. Vai muito do que vem escrito e a personagem vai se adequando, vai se adaptando ao que tá rolando no capítulo naquele momento. E você fez o perfil todo da pessoa. E eu, sabe, fiquei naquela coisa toda de estudo de personagem. Não que o personagem de novela não tenha esse estudo, não tenha esse processo, mas é um tempo diferente, né? Um tempo de produção diferente, principalmente. A gente não tem tempo de ensaiar como a gente tem. Mas você teve uma preparação, né? Com A gente teve. Tinha a Ana Kfouri, tinha a Andrea... Ai, meu Deus, eu tô
problema. Olha, depois que eu tive Covid, nunca mais a minha memória foi a mesma. Nossa, você Eu entendo. todo mundo também. Eu sou Era a péssima com Andréia, nome. meu Deus, esqueci o sobrenome da Andréia, gente, uma querida. Depois eu fiz aula com ela também. A gente tinha uma preparadora, assim, pra fazer, pra passar as cenas com a gente, estudar com a gente. Mas, de fato, quando você entra no set, o tempo que você tem de ensaio é mínimo, né? Uhum. Por isso, assim, a galera que faz novela é uma galera muito sagaz, né? Tem muito tempo que eu não faço novela. Elenco mesmo de novela, só fiz Malhação. Depois eu fiz participações, umas maiores, outras menores. Mas, assim, que eu tenha feito uma temporada inteira de uma novela, né? Do início ao fim, foi Malhação. Então, assim, ele te dá uma agilidade de fazer novela, né? De produzir rápido, de criar estados rápido, de sair de uma coisa para outra, que eu não consigo imaginar como é que deve ser a loucura de ser um protagonista de uma novela, né? Não deixa de ser um atleta, né? Completamente. Quem trabalha com E a quantidade com de TV. texto para memorizar é absurdo, né? É um processo, assim, que a gente tem que bater palma para os atores de novela, Não, porque com não é certeza. só fazer bem, fazer rápido, sem ter a oportunidade de esmiuçar, de estudar a fundo cada cena, de ensaiar cada cena muitas vezes. E Tem esses que grandes ser. atores, né? Eu lembro do Lima Duarte falando que ele leu uma vez e tá bom. O Fagundes O nem lê, né? Fagundes. Ele lê na hora. É, A sim, gente na usa a hora. brincadeira, né? Eu vou fagundear aqui, li na hora e fiz. Gente, Teve uma vez que o Wolf falou com a gente que eu ele fico fez assim, uma brincadeira com o Fagundes. Ele pegou assim o texto. Fagundes, ó, na verdade esse texto aí que você decorou não vai ser mais esse não, vai ser esse daqui, ó. Ele, tudo bem. Aí ele, vamos gravar. Aí ele, cara, eu tava zoando. Ele era deve ter só memória pra ver. fotográfica, né? Não é possível, gente. sei lá, eu queria... É. Eu queria É tanto dom, esse é dom. talento. Eu queria esse É dom, é talento. Isso aí é talento. Eu acho que deve ser realmente uma questão de bater o olho, tirou uma foto ali, ó. Ele deve ter memória fotográfica, uma gente. memória, assim, tirou, ele fica olhando, assim, o texto que tá aqui. Eu assim, não duvido tipo, que ele tenha. Não ele duvido. deve ter como que é? Um teleprompter, assim, passando no olho. Natural, né? Natural. Diretamente do cerebelo. Eu queria Maravilha, muito. imagina. Passando Não, texto sonho aqui, de né? vida, né? Sonho de vida. Hoje em dia a gente recebe self-tape, texto pra fazer self-teste, né? Self-tape. Com 2 dias já é perrengue pra você decorar, estudar e fazer uma cena bem feita, né? Verdade. Porque uma coisa é você fazer qualquer cena você faz em 2 segundos, mas fazer uma cena bem feita, decorando... Não é uma cena, né? São várias, né? São na várias. novela. É. Não, Bom Dia Verônica, eu acho que eu fiz umas 4 ou 5 cenas, assim, eram 6, 7 páginas de texto. É isso que eu ia falar. Mas essa me deram E um aí pouquinho mais de existe- tempo pra estudar. E ainda existe a diferença da novela pra série. E como que você chegou até o Bom Dia Verônica? Bom Dia Verônica, eu recebi o convite da Cissa Castelo para fazer o teste, né? Ela me mandou o teste, era plena pandemia, eu fiz de casa sozinha. Eu lembro que eu tive uma amiga minha que fez um Zoom comigo para me dar as réplicas, para eu não fazer sozinha, porque é muito chato, né, cara? Já fiz muitos olhando pro nada, olhando pra parede, ou olhando mesmo pra câmera. Mas quando você Réplica tem que outra diz de pessoa... passar o texto? de te tá. dar as respostas, né? A minha amiga tá ali, ó. Maravilhosa. Tem Faço que ter uma texto amiga com ela. dessa, gente. Né? E assim, eram cenas de diálogos na sua grande maioria. Então, eu precisava realmente de alguém. Eu falei, cara, esse teste... Quando chegou a personagem pra mim, eu falei, caramba, essa personagem é muito boa, muito legal, é muito representativa, né? Eu quero muito pegar esse personagem. Então, eu falei assim, eu não vou fazer sozinha, eu vou, sabe... Eu acabo me virando sozinha porque acaba sendo mais prático na vida, na correria que a gente tá sempre. Mas essa, na época, como era pandemia, ela fez comigo as cenas por Zoom, né? Eu fazia cena, às vezes nem olhava pra câmera, mais pra ter a voz dela, pra ter a intenção, tudo. E aí mandei o teste, aí daqui a pouco o Cissa, o diretor gostou, agora a gente precisa da aprovação da Netflix. E aí um dia a Netflix aprovou e eu falei, opa, vambora! Fiquei muito feliz, assim, foi um presente muito grande. E foi pra mim um divisor de águas, assim, porque... Desculpe. E foi pra mim um divisor de águas porque abriu outros espaços pra mim, né? Para trabalhos com mais potencial, para trabalhos com mais carga emocional, com mais protagonismo. Como foi, assim, porque a repercussão, né, do Bom Dia Verônica foi muito grande no Brasil, Foi né? muito grande. Ficou número 1, não foi? No Ficou. período que lançou. Ficou número 1 também, chegou No a Brasil. ficar entre as 5 maiores do mundo, né? Das séries de língua não inglesa, porque eles têm 2 rankings. As séries de língua não inglesa, elas passam por um ranking diferente das de língua inglesa. A gente chegou a ficar em 5º lugar
no ranking mundial da Netflix. E com isso também trouxeram a primeira temporada pro ranking. Então a segunda temporada ficou em 5º e a primeira temporada ficou em 6º. Sim, foi um sucesso bem grande, assim, no mundo inteiro. Ai, eu acho que graças a assim, Deus. como a... Nossa, porque cinema no Brasil, série. Hoje em dia a gente faz série praticamente como cinema, né? Sim. Acho que faz mais uma diferença questão de produção, de outras coisas, assim, de tempo, né? O cinema que você acaba gastando mais tempo para fazer, mas hoje em dia tá muito mais próximo, né? A série do cinema do que da TV, eu diria. E sobre a série, sobre a temática da série, que foi muito forte e que levantou essa pauta grande, para você, na hora da leitura, logo no começo, quando você se deparou com o que você ia enfrentar, teve algum impacto na sua vida e no seu cotidiano sobre a temática? Sempre tem, né? Não tem como não ter, sendo mulher no Brasil, né? Vivendo tudo que a gente vive diariamente. Desde o momento que eu saio para correr na rua e o cara faz um fio-fio, acha que tá no direito de mexer comigo porque eu tô com um short curto. Desde o momento que uma pessoa não te ouve, né? Um homem não te ouve porque você é mulher e ele não acredita na sua opinião. Ou desde o momento... Então, assim, a gente sofre microagressões que a gente nem percebe, né? Em função do machismo. E eu acho que o lugar que o Bom Dia Verônica traz... ele traz essas microagressões, né? Ele mostra essas microagressões que a gente vive diariamente, mas ela coloca uma lupa sobre as consequências dessas microagressões, né? Que são não somente psicológicas, como físicas, né? São diversas, assim. A violência contra a mulher ela é uma coisa que atinge todo mundo, assim. Eu lembro que a Ilana, que é uma das escritoras do Bom Dia Verônica, ela falou, ou você sendo mulher, ou você já sofreu violência, ou você não percebeu. Porque, assim, na sociedade que a gente vive hoje, não tem como. Não tem como não sofrer. Não tem como não sofrer, né? Porque a gente tem o viés inconsciente, né? Da gente achar que a mulher tem o lugar do cuidado na casa, né? Seja com a família, seja com a casa, seja até mesmo no trabalho, né? É muito mais fácil um chefe pedir para uma funcionária pegar um café para ele do que para um funcionário. Você tá entendendo? Então, a questão do cuidado, do servir, da servidão, né? De essa coisa maternal, no sentido... Não que a maternidade deva ser isso, né? Mas no sentido muito generalizado da coisa, né? Esse sentido do cuidado, da obrigação do cuidado. De cuidar, né? Exatamente. Isso, dessa palavra. É muito imputado às mulheres. Então, assim, fazer uma série, né? Fazer uma delegada que trabalha numa delegacia das mulheres, né? Que é a titular da delegacia das mulheres e que dá apoio de fato, porque a gente entende o quanto que é doloroso para uma mulher chegar... A gente entende por alto, né? Quem já sofreu. Mas uma mulher que acabou de sofrer uma violência e chega numa delegacia para denunciar e não é respeitada, é dos absurdos maiores que pode acontecer com uma pessoa, né? Imagina, você acabou de passar um trauma e muitas vezes você é colocada como culpada daquilo, né? Então... O que você fez para ocasionar essa agressão? Você estava no lugar errado, né? Exatamente. O que você estava vestindo? Onde é que você estava? Que horas eram? Né? Ninguém procura o problema, ninguém procura a pessoa que está violentando, mas procura causas na vítima para ter sofrido a violência, né? Tá tudo ao contrário. Engraçado que tem gente que acha assim, mas isso aí é série. Não, mas isso realmente acontece. Real. Muito não, real. Acho que não é o que a gente vê direto. Né? Eu acho que o Bom Dia Verônica, ele traz muita realidade, assim. Coisas que chegam a ser difíceis de ver. Para mim, foi um pouco mais fácil assistir a segunda, porque eu tava por dentro. Eu já tinha lido o roteiro, então já tinha ideia do que ia vir. Mas assistir a primeira temporada, para mim, foi dificílimo. Eu ia te perguntar isso. Foi dificílimo. Você assistiu a primeira temporada depois que você já tinha passado pro teste? Ou... Antes. Eu já tava com a série na minha lista, mas tava tomando coragem, assim, porque a gente tem que estar com ânimo bem, assim. Agora eu vou sentar pra assistir isso. Vou sentar pra assistir. Eu sei que se eu tiver num momento vulnerável, se eu tiver num momento mais fragilizado, vai ser difícil pra mim. Isso pode me dar algum gatilho, alguma coisa. Então eu queria estar bem pra ver.
E aí, quando chegou o teste, eu madruguei 2 noites, assim, virei 2 noites assistindo. Antes de fazer o teste, falei, peraí, eu tenho que entender o que é a linguagem da série, preciso entender o que é a série pra trazer um personagem e pra fazer um teste de acordo com a linguagem da série, né? Porque não adianta eu não ver a série e fazer um caminho completamente diferente do que era. Então, eu lembro que na época eu me fechei, fiquei assim uns 2 dias, 3 dias nessa de estudar a série e tudo, e até fazer o teste, assim. Aí depois eu dei uma relaxada. Tentar assimilar tanta violência, como você falou, diária, né? E na segunda temporada, então, não tem comparação, né? Quando a gente fala de uma criança, né? De uma pessoa menor de idade, o assunto é muito sério. É muito sério. Não que mulheres adultas não seja sério. Mas quando a gente fala de um menor, né? Eu confesso que foi muito difícil, que eu sou mãe de uma criança de 11 anos, Nossa, uma menina. Não consigo nem imaginar. E, assim, deve ser muito. Coisas que eu evito, mas que é difícil, né? Sim. É difícil de digerir mesmo. E é outro tipo de educação, né? Eu vejo que hoje em dia a gente tem que falar realmente, abertamente. Eu falo com minha filha abertamente sobre as violências. Tem que falar sobre educação sexual, porque senão também importante. As crianças não sabem quando estão sendo abusadas, quando estão sendo... Tanto minha filha quanto meu filho. Se não tiver educação sexual, as É. crianças não vão ter ideia quando acontecer alguma coisa. Eu sinto que meus pais, eles conversavam comigo sobre, mas era assim, nunca sente no colo de alguém, não sei o quê, não. Mas eu ficava assim, mas por quê? Mas aí, tipo, não rolava uma coisa assim, porque se você fizer isso, vai acontecer isso, sabe? Tipo, não era uma coisa tão explícita. Era sempre uma coisa velada, né? Na nossa época, tudo era muito velado. Era tudo muito em cima do medo, né? Não, E hoje não. Hoje eu chego pra minha filha e falo mesmo. É crime, se alguém fizer isso. Falo sobre as partes íntimas, assim, tanto com minha filha quanto meu filho. Assim, tudo muito assim... Não é um assunto fácil, a gente vai nós mães vamos buscando meios e jeitos, mas eu cheguei no momento de aquela palavra, escrachar mesmo para meus filhos, entendeu? Assim, as pessoas vão te coagir mesmo, se for alguém conhecido, vai falar que vai matar mãe, que vai matar pai, mas você tem que confiar só em mãe e pai, vir falar e correr, cara, assim, tem que montar o cenário mesmo, porque é a maneira de proteger, né? E eu não entendia. Meus pais não deixavam dormir na casa de qualquer pessoa. E aí eu ficava chateada. Eu ficava, mas por que todas as minhas amigas dormem na casa dos amigos, não sei o quê? Não. Eu não entendia. Eu não conheço os pais, não sabe quem é, às vezes. E hoje em dia eu agradeço. Graças a Deus eu não passei por uma violência, né? Quando eu era criança, desse tipo. Mas... se talvez eles chegassem e fizessem isso que você falou, eu iria entender mais. Porque hoje em dia é uma outra época. Mesmo assim, sendo tudo muito rápido, hoje as crianças têm acesso à informação é muito maior. Da questão do YouTube, de todas as plataformas de rede, de jogos, tem os jogos online, ao vivo. Então, hoje a gente viu um caso agora há pouco de uma criança que foi desapareceu, foi sequestrada há pouco tempo, essa semana, na verdade. E foi devido a uma pessoa que ela conheceu através de um jogo. E aconteceu o que aconteceu. É verdade. Então, a internet também é um lugar muito perigoso, né? Pode ter esse lugar de facilitar a informação, mas também é um lugar que vulnerabiliza, né? Que eu não consigo nem imaginar. Eu não sou mãe, e até então não pretendo ser mãe, mas eu não consigo imaginar quais são essas ferramentas, sabe? Para uma mãe proteger uma criança que tem acesso à internet. Não existe uma cartilha, muito tudo difícil. Muito novo. Tudo muito novo. É tudo muito novo. E acho que cada um tá procurando os meios, né? E os caminhos para fazer isso. Seu projeto que tá no CCBB. Salvador. Chama Salvador, Anoiteceu e é Carnaval. Texto de Marcele Torquato, direção da incrível Vilma Mello, idealização do Paulinho Verlins. E é um espetáculo que fala sobre a falta de tempo. É uma fábula contemporânea que fala sobre a falta de tempo, sobre pessoas que moram numa cidade onde só trabalham, e os corações delas engrenam e começam a fazer tic-tac, ao invés de fazer tum-dum. E nessa cidade existe uma única pessoa, que é uma artista, que o coração continua batendo, que o coração não engrenou, que é a minha personagem, que é a Margarete. E tudo isso é embalado ao som de músicas de axé da Bahia. Eu quero assistir. É uma delícia a peça. A axé. peça é uma graça, é muito gostosa, assim. E são músicas da antiga, que todo mundo conhece, assim. É uma peça que todo mundo que sai com um sorrisão no rosto, sai feliz, sabe?
É uma peça muito gostosa de fazer, assim. É muito gostosa mesmo. E a gente tem 2 versões. A gente tá em cartaz de 2 de março a 2 de abril, de quarta a domingo. De quarta a sábado, às 7h30, a gente tem a versão adulta, né? Classificação 14 anos, nem é tão adulta assim, né? Mas classificação 14 anos. E sábado e domingo, às 4, a gente tem uma sessão que é para toda a família, que é uma sessão editada, que pode levar a molecada. Então Aí, são 2 levar os textos pequenos. diferentes, assim, são... é o mesmo texto, só que o texto da classificação livre é um pouco mais enxuto, Entendi. né? É um pouco menor, é um pouco mais enxuto. Que bacana. É muito legal. E aí é bacana também, né? Que pra quem tem filho como Carol, por exemplo, pode levar a molecada junto. É um programa de domingo, um programa de sábado muito gostoso de fazer. E a peça é muito, muito, muito legal, assim. É a história de Salvador, que chega na cidade onde vive Margarete, procurando a namorada dele que sumiu. E aí eles se conhecem e decidem ajudar um ao outro. E aí nessa jornada, eu não vou contar porque vocês têm que assistir a peça. Sem spoiler. CCBB, gente, de quarta a domingo até dia 2 de abril. Eu vou bom, também. Eu vou assistir. Não, Venham, vamos. venham. Eu vou na versão adulta e você vai na versão Eu vou na versão light. Isso. Vai nas duas, vai nas duas. E aí a gente conversa sobre. E como tá... Então vai ficar em temporada agora no Isso. Rio e ele vai A gente vai continuar? fazer o circuito de todos os CCBBs. A gente vai do Rio para Brasília. A gente chega em Brasília dia 13 de abril. Depois vai para São Paulo, que acho que é 26 de maio. Ó, tô quase sabendo de cor. E depois BH, que eu acho que já é 8 de agosto, se eu não me engano. É uma coisa assim. Mas a gente vai fazer os 4. Primeiro Rio, Brasília, São Paulo e depois BH. É um projeto muito bacana. A gente começou a ensaiar, tipo, dia 3 de janeiro pra estrear em fevereiro, assim. A gente teve que montar a peça em menos de 1 mês e meio, assim. Foi uma loucura. Nossa, A gente ensaiava de orgulho. 10 às 5 da tarde, de segunda a sábado, Os assim. processos são cada vez mais assim, né? Aí a gente mergulhou, né? Mergulhou muito, muito profundamente pra poder. A gente ficava 7, 8 horas dentro do teatro. E esse espetáculo que você falou, você canta, Canto, danço. Então você é Pouquinho de tudo. E é maratona É uma ainda. maratona, é uma maratona. Por isso que eu não tô correndo. Eu tava. Por isso que eu não consigo nem. Tive até que reajustar os meus treinos, né? Ano passado eu fiz a minha primeira maratona. Ih, gente, eu tô gaguinha hoje. Ano passado eu fiz a minha primeira maratona. E aí esse ano eu resolvi fazer a segunda e quero ver se eu consigo melhorar meu tempo, aquela coisa toda, né? E geralmente eu faço os meus treinos longos no sábado. E sábado a gente tem 2 sessões. Aí eu tive que jogar o meu treino longo pro domingo, né? Pelo menos é uma sessão só. Mas correr é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu faço parte de um projeto aqui no Rio que chama Adidas Runners. É um projeto mundial, uma comunidade de corredores que tem aulas gratuitas em diversas, nas maiores cidades do mundo. Assim, são muitas comunidades. E eu sou uma embaixadora desse projeto aqui no Rio. Ai, que bacana. Eu e o Thiago Ferreira, que é o outro capitão, né? A gente chama de capitã, mas é a ideia de ser um embaixador. E eu tô com eles desde 2020. Então, assim, é um processo muito legal, porque são treinos gratuitos e a gente recebe todos os tipos de pessoas. Sim, pessoas com mais idade, tem muitas mulheres com mais idade. Mas é o quê? Marca um lugar do Rio? Isso que eu ia perguntar. A gente tem um local. aplicativo, chama Adidas Running, o aplicativo. Você entra no aplicativo, se inscreve na comunidade, e aí você vai lá e consegue ver todos os eventos da comunidade e se inscrever nos treinos. E aí é só chegar para treinar. É muito legal o projeto. E aí a gente tem diversos momentos, né, nesse projeto. A gente tem um projeto que chama With Women We Run, né, corremos com as mulheres, que fala justamente sobre o assédio das mulheres no esporte. Então a gente faz encontros só com mulheres, a gente faz encontros com mulheres e homens falando sobre ser um aliado, sobre como, né, a gente pode abordar o tema do machismo, né, da violência, do abuso. E a gente criou um corre mensal, que é o Corre das Brabas também, que é um corre só das mulheres. E a gente sempre tem uma roda de conversa, né? Que é um lugar, assim, é um lugar seguro pra gente compartilhar as coisas. E é engraçado. É um projeto muito bacana. Como que surgiu esse projeto, assim? Foi idealização de vocês? Não, o Adidas Runners é um projeto que já existe desde 2016, 2017. Aqui no Rio, se eu não me engano, começou em 2018 ou 2019. E essa questão do
do projeto, né, pensando nas mulheres, veio mesmo de um encontro que a gente teve. A gente teve um ano que a gente teve um conselho de diversidade. Nesse ano eu fiz um projeto sobre antirracismo, workshops, várias coisas, para dar para a galera, né, participar, aprender mais sobre essas questões. E desse conselho surgiu um esquadrão feminino, né, que fala sobre violência, que fala sobre abuso. Então a gente tem reuniões mensais, é uma reunião global, né, uma reunião com gente do mundo inteiro, assim, gente do Canadá, gente da Alemanha, do Japão, da Índia, da Arábia, assim, gente do mundo inteiro mesmo. E todo ano a gente se encontra. Ano passado eu fui pela primeira vez, esse ano eu não vou poder ir, porque eu vou estar em cartaz, mas eu iria agora no final de abril, se fosse. A gente tem um encontro, que é um summit de todos os capitães, e aí a gente conversa e faz a troca das coisas legais que a gente fez, de quais são os desafios, tudo isso. É um projeto muito bacana, um projeto muito legal. Interessante que você, tanto na sua arte quanto na sua vida esportiva, você está levando uma mensagem tão importante para as mulheres, né? Esse empoderamento feminino que é muito importante que todas nós muitíssimo conscientes das nossas lutas diárias, né? Sim. E ter consciência do todo também, né? Porque a gente não pode também colocar todo mundo no mesmo saco, no sentido de... A gente sabe que quem mais sofre as violências são as mulheres negras, são as mulheres trans. Então a gente tem que ter um olhar interseccional nesse sentido, de saber... não é diminuir a dor de todas as mulheres, mas é entender que tem mulheres que precisam de mais suporte do que a gente precisa. Sim. Entende? Eu, como mulher negra, eu sei que eu preciso de mais suporte do que uma mulher branca. Mas uma mulher trans, negra, vai precisar de muito mais suporte do que eu. Então, esse olhar de entender a dor do outro, não de valorizar a dor do outro, mas entender que tem muito caminho para ser feito pela frente, e tem gente que é muito vulnerável, que sofre muito, né? E essas pessoas, elas precisam de apoio, de suporte, de cuidado. Então, assim, saber que eu posso, tanto a partir do esporte como a partir da arte, né? Trabalhar educação, trabalhar consciência social, trabalhar o antirracismo, isso para mim começa a fazer sentido do que eu quero fazer para minha vida mesmo, sabe? Porque a arte, ela tem um papel. E o esporte pode ter esse papel também, né? O esporte, ele é uma ferramenta de transformação social, inclusive, né? Até de status social, no sentido de muita gente que não tem acesso à educação, a muitas coisas, tem a possibilidade de ascender socialmente através do esporte, né? Então, são caminhos, a arte e o esporte são caminhos de transformação social absurda, assim. Eu acho que a arte e o esporte curam. Muito, assim, muito. Todos dois. Eu, né, na minha experiência própria, assim, e no meu esporte que eu escolhi pra vida, que é a canoa havaiana, cura. E o teatro, quando eu tô no palco, também cura absolutamente. Muitas coisas, assim. Acho A que cada troca, né? Sim. A Cada um troca. no seu caminho. Falando Isso. em caminho, qual é o seu caminho agora para o futuro artístico? O que você está pensando para os próximos anos? Bom, eu queria muito, é uma coisa que eu quero muito fazer. Bom, eu tenho um projeto, que eu ainda não posso falar qual é, mas que é um projeto muito bacana, de um longa, que é um projeto que eu vou estar protagonizando. E a gente está em fase de financiamento, toda essa questão de produção. E é um filme que a gente espera colocar em muitos festivais no mundo, assim. Então eu vou adorar ir para Cannes com esse projeto. Maravilhosa. Pra Cannes. Amém. Mas eu tenho muita vontade, assim, de abrir fronteiras do meu trabalho, sabe? De ter oportunidade de trabalhar em outras línguas, de trabalhar, sabe? De trabalhar em outros países. Tenho muita vontade em produções, coproduções internacionais. Tenho muita vontade mesmo. E também tenho vontade de aprender a produzir, porque eu sou uma atriz que nunca produziu, sou uma atriz que nunca escreveu um edital, assim, né? E é uma coisa que eu tô sentindo muita necessidade de fazer, até para contar as minhas histórias, né? Para contar, ser protagonista, né? Daquilo que eu quero falar sobre. Sim. Então, eu acho que são esses caminhos também. Tô aí, daqui a pouco, né? Com mais notícias de Bom Dia Verônica, estamos esperando também, a gente já se sabe que existe uma data, né? Então, eu tô aqui na torcida. E que mais? E é isso, né? Eu acho que esse caminho de estar utilizando a arte enquanto ferramenta
caminho, né, de conhecimento, de troca, de conscientização. E eu sinto que isso é uma coisa que me chama muito, sabe? Que é muito, que conversa muito com a minha realidade, com a minha vida, enquanto mulher negra, enquanto uma pessoa que saiu de uma classe social baixa e teve pouco acesso, né? E a arte me proporcionou frequentar lugares, espaços onde eu não frequentaria se não fosse, provavelmente. E eu acho que é esse o caminho, assim, de abrir fronteiras. Te desejo toda Ai, sorte. Obrigada. Do mundo. Que você brilhe, Foi uma honra, brilhe, brilhemos. cada vez mais. Nós temos um presentinho pra você daqui do meu Godot, Deus, que pra você amor. olhar e lembrar da gente. Ai, que delícia. Pode abrir Pode? agora? Pode Tomara sim. que você goste. Ai, que delícia. Que fofura, o que é isso? É uma cachaça de Paraty. Que delícia, eu adoro cachaça, gente. Nossa, é lindo demais. Que Que bom que você graça. gostou. Vou colocar no meu quarto, já até sei. Bom, muito obrigada. Queridas, muito obrigada. Eu Sucesso amei pra conhecer. maratona também. Lá vamos nós, junho. Junho Amei desse ano. conhecer mais sobre a sua história, sobre os seus projetos. Enfim, amei. Obrigada, Luana. Que Foi bom uma que honra você estar aqui. Estou muito feliz também. Pessoal, muito obrigada a você também que assistiu a gente até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, seguir a Esther Dias no Instagram Com dela. certeza. Vai deixar aqui o meu Vou meu deixar aí arroba? o seu Vai, arroba. sim. E é isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.